Queridíssimos, entramos na reta final da nossa temporada regular de 2021. Fizemos um react bacana hoje cedo, recordando o Astra Sedan CD. E eu aproveito o ensejo, o pique, para a gente falar agora sobre o Ford Focus Sedan GLX 2.0, que antecedeu o Astra na nossa garagem e que mereceu aqui, por parte da MJG, em 2000 e quando foi isso? Acho que foi 2016, se eu não me engano. 2015, sei lá. Nós fizemos um vídeo de chamamento para os interessados, explicando detalhadamente. É um dos primeiros vídeos da MJG, é um dos primeiros grandes sucessos da MJG, até hoje é um dos vídeos mais assistidos neste canal. E vamos abordar algumas curiosidades aí da época. Por exemplo, a logomarca já mudou 2 vezes. Inicialmente a gente ainda estava nesse barato do verde e amarelo, depois passamos para o vermelho e preto, depois agora praticamente só o vermelho na nossa logo. Tem uma explicação aí, mas de qualquer maneira, na época era o que nós tínhamos. Fundamos isso aqui em 2013, no finalzinho. Essa foi a primeira marca e, num primeiro momento, a gente ainda tentou trabalhar com sociedade. Isso é uma coisa, você que não trabalha com esse tipo de coisa, você nunca queira mexer com um sócio na tua vida, porque não dá certo, tá? Aqueles que são exceções, é que eu sou complicado nesse negócio de sociedade, né? Mas aquele que tem uma sociedade bacana, não se ofenda, mas via de regra o que a gente vê é que as coisas não dão certo. Vamos botar para rodar isso aí? Muitas pequenas curiosidades no comparativo entre a época e a situação de hoje, inclusive cabelo, porte físico, vamos lá. Olá, meus amigos. A MJG Consultoria traz para vocês mais... Tamanho da criança, tava passando fome a criança não, você pode falar qualquer coisa aí, mas passando fome definitivamente o peão não tava não. Um veículo de grande qualidade. Ford Focus Sedan GLX 2.0 2011 Flex, um carro realmente com alta dirigibilidade, com grandes recursos de tecnologia, um carro que certamente você vai gostar. Vamos conhecê-lo um pouco melhor? Sempre falo que nessa categoria nós temos o Honda Civic como uma referência de dirigibilidade junto do Focus. A suspensão traseira multilink de ambos proporciona uma dirigibilidade excepcional. E esse carro é um daqueles tantos que dá para dizer que foram, entre aspas, injustiçados no Brasil, porque vendeu muito menos do que deveria, diante da tua qualidade, dos teus propósitos muito legais. Mas sabe como é o consumidor brasileiro, né? Quando ele coloca certas coisas na cabeça, por mais insensatas que sejam, fica difícil tirar. Eu costumo dizer que é um carro para família. Motor grande, espaço interno bastante confortável. Eu não lembro se nessa época ainda havia... não lembro. Eu devia ter visto antes de mandar para o ar, agora eu não vou lembrar. Você tem aqui todos os recursos de tecnologia, controle de som no volante, som de alta qualidade com Bluetooth, você tem o duplo airbag, um ar-condicionado bastante eficiente, vidros elétricos de um toque em todas as 4 portas e você tem um luxo para o nosso consumidor brasileiro. A partida sem chave, a partida no botão Start Stop. Você coloca... Aliás, que gafe, né? Não é... Embora esteja escrito no botão Start Stop, posteriormente no mercado brasileiro isso foi designado para um outro tipo de função, que você sabe, o carro parado num semáforo, por exemplo, ele desliga
e quando você tira o pé do freio, ele volta a funcionar. Hoje, start-stop é isso. Na época havia lá no botão escrito start-stop, porque tem a turma da patrulha, né? A gente sabe como é que é. E é bem por aí mesmo que a coisa funciona. Vamos lá, então vamos dar a partida na máquina pelo botão, hein? Um luxo. Coloca a chave no teu bolso, onde quiser, pisa no pedal da embreagem, aperta o botão fora de power e pronto. Que maravilha. O carro está funcionando. Uma outra grande vantagem de tecnologia que você vai encontrar nesse carro: o computador de bordo com múltiplas funções, consumo instantâneo, expectativa de rodagem com o combustível que você tem no tanque. Também conhecido popularmente como autonomia, né? Entre muitas outras opções. A Ford, eu digo que nesse carro, ela foi extremamente cuidadosa com o acabamento. Você observa um painel emborrachado. Aliás, eu posso depois fazer um conteúdo, se for do interesse da comunidade MJG, sobre a possibilidade que carros que eu já fui proprietário, que eu seria proprietário de novo. Esse daí, facilmente, eu teria um outro exemplar desse aí, porque é um chuchu de automóvel. De alta qualidade, que acaba evitando o problema do ruído. Este carro, meus amigos, está hoje, como vocês podem ver, com uma baixíssima quilometragem. Ele é 2011 e ele tem hoje 44.500 quilômetros rodados. Eu rodei muito com esse carro ainda, então, porque que eu me lembre, eu acho que eu o adquiri, ele tinha absurdo, tipo 10 mil, e quando eu vendi já tinha acho que 70, 80 mil. Não tô bom de memória hoje não, hein, mas é um carro que deixa saudade mesmo, porque é muito bom. Chamo a atenção de você para o nosso porta-luvas, que ele é refrigerado. Aqui você tem o acendedor de cigarros, o cinzeiro, que pode ser um amplo porta-objetos aqui. Você tem o apoio de braço, que traz um conforto grande em viagens longas. Agora vamos conhecer um pouco mais de perto esse motor Duratec 2.0 Flex de 149 cavalos. Oficialmente ele tinha 148,5 ou coisa parecida, mas em várias ocasiões, e isso não se restringe a mim dizer aqui que eu estou fazendo, ou que eu fiz na época, um estudo otimista. Esse carro tinha muito mais potência real do que a potência declarada. Quem já dirigiu um Duratec HE 2.0 sabe bem o que eu estou falando. Afinal de contas, como que você vai fazer para abrir o capô desse carro? Esse vídeo aí, ele é... Então, agora eu não sei. Provavelmente ele é anterior àquele outro que eu já fiz, o React, que eu tô deste tamanho. Então, eu estava em processo de engorda, ainda ficou bem pior do que isso aí. Acho que esse vídeo esse aí deve ser 2015. Para você que nunca teve um Focus, você vai aprender agora o passo a passo. Em primeiro lugar, você vai pegar a tua chave cartão, vai deslizar para tirar a chave mecânica. Vai mover aqui a logo, o oval da Ford, chave, esquerda, direita, e você tem acesso ao capô do carro. Uma frescura enorme, né? Todo Focus, segundo me consta, tinha essa frescura. Você pensou que eu ia dizer outra palavra. Todo Focus tinha essa frescura e, honestamente, para mim era um negócio que não fazia grande diferença, não trazia grandes benefícios, não. Enfim. Você observa nesse motor Duratec 2.0 de 149 cavalos como houve um capricho com alguns cuidados importantes para que o consumidor não tenha dor de cabeça futura. Esse, como vários outros motores da linha Ford, ele é equipado com corrente de comando, portanto você não tem a necessidade de se preocupar com trocas ou o estado de manutenção da sua correia dentada. Bem grande o apresentador, hein? É uma coisa impressionante. Você observa o perfeito estado de conservação de toda a unidade, tudo realmente lacrado, tudo em condição para você ter uma grande experiência no comando desse carro. Chamo também a atenção que o Focus, com um porta-malas de aproximadamente 560 litros, é um dos...
Depois houve uma preocupação, aqueles, lembra dos diretores de TV? São 526 litros no porta-malas, tá? O papai errou quando falou 560, acho que nem o Logan tinha 560. Maiores da categoria, oferecendo para você e para toda a tua família uma experiência de viagem onde você vai poder levar toda a sua bagagem sem ter que se preocupar se vai caber, se não vai caber, ou se alguém vai ter que ficar de fora para que a sua bagagem esteja satisfatoriamente acondicionada no carro. Eu falei no vídeo do Astra sobre fator sentimental no uso e na propriedade de um carro, né? Você imagina esse daí, quando a minha Isa nasceu, eu levei a mãe dela até a maternidade com o New Fiesta que eu tinha. Na verdade, levei a Isa, né, e levei a madame a reboque. E ao sairmos da maternidade, saímos a bordo desta máquina aí. Então, você vê, se eu fosse esquentar a cabeça com fator sentimental, eu não ia dispor nem do New Fiesta, nem desse carro aí, nunca na vida, né? Vamos dar uma volta nele? Muito bem, meus amigos. Agora nós estamos com o Focus Sedan. Isso é uma coisa muito legal, até certo ponto. Singela visão aqui do que poderia ter sido o Test Drive MJG, ou que pode vir a ser o Drive MJG, se a gente tivesse pessoal especializado nos acompanhando nessas aventuras e fazendo a filmagem. Na ocasião, deixa eu ver como é que tá a qualidade, se pode melhorar. Ô louco, será que tá isso? Não parece não. Na época, o então candidato a sócio que nós tínhamos que fez a filmagem para mim. No habitat natural que é a rua. Eu nunca vi um carro que se venda parado, não é mesmo? Isso é uma coisa que eu procurei muito trazer para o mercado de carro. Eu entendo que, ok, Web Motors e carros, Mercado Livre em sentido mais amplo, aqueles anúncios de carro, LX, enfim, você já entendeu. Carro é uma coisa que só faz sentido, tirando os doidos, né, que colecionam, carro só faz sentido em movimento. Então, se você tem um carro à venda, é muito importante que tenha um vídeo explicativo. Claro que não precisa ser da maneira como eu fiz aí, pode ser simplesmente dando a volta no carro, explicando as condições de pneu, de farol, de lataria, entra no carro, mostra a quilometragem, mostra a situação do estofamento, mostra fator limpeza, que também é importante, que muita gente se esquece, senta no carro, liga esse automóvel, dá uma acelerada, é fundamental. O automóvel, para se vender bem, é preciso que você faça esse tipo de coisa. Então esse vídeo, ele é uma primeira experiência de uma ideia que eu tive e que a gente já foi e pretende ser ainda mais bem sucedido com isso. E eu fico feliz de olhar para trás e ver que tudo começou com esse trabalho aí. Então nós estamos aqui com o carro em perfeito funcionamento, no uso real que você vai ter dele. Primeira observação importante que a gente tem a fazer a respeito do motor. Um motor 2.0 e todas as polêmicas, todas as bobagens que a gente costumeiramente lê e ouve por aí, é um carro que tem um consumo compatível, que tem um consumo... Uma demonstração rara de agressividade ao volante. Quem assina o MJG, o Serviço Profissional de Conteúdo MJG, sabe que isso é uma coisa raríssima. E na ocasião, como estávamos eu, esse meu sócio à época, e a então namorada dele atrás, eu ainda procurei, para não parecer muito ríspido, muito agressivo, eu ainda me limitei ao buzinar, né? E tinha também a pretensão de mandar esse vídeo para os anúncios que viesse a fazer do carro. Então,
eu até que fui tranquilo e calmo. Provavelmente o excesso de peso, porque eu ouvi isso uns tempos atrás, que quando eu estava bem robusto aí, eu era mais calmo. Então mais um motivo para eu preferir ser nervoso na vida. É um carro que tem um consumo compatível, com a sua proposta. Bauru é isso. Uma média urbana na casa de 6, 6,5, uma média no rodoviário em torno de 8. Ele conduzido de uma forma tranquila, de uma forma familiar, você vai conseguir, como eu já consegui, médias muito próximas dos 10 km por litro. De qualquer maneira, hoje você imaginar o preço do litro do etanol tá 5 e pouco aqui na cidade. E aí na tua cidade, como é que tá? É puxado, né? Porque você vai fazer uma viagem, como eu faço aí, eu vou fazer sábado. Já são 200 e poucos quilômetros, porque a gente nunca volta direto para casa. 20 litros de etanol a 5 e pouco, já são 100 e poucos reais, né? Na época, o etanol não custava metade disso. Então você tem que levar em conta que é um carro pesado, o lounge é muito mais. Mas enfim, é um carro que custa, né? Não é tão simples assim quanto possa parecer, é o que a gente está sempre falando. Às vezes você vê o preço 30 e poucos mil, porque voltou, né? Os preços hoje, eu não sei se eu vou falar o valor que eu estava pedindo na época, mas hoje é provável que esteja mais caro o carro já com 10 anos de uso do que na época que ele tinha apenas 3 ou 4 anos, estava indo para o 4º ano de uso. Então, não é brincadeira, tem um conforto, tem alguns luxos, alguns mimos, você já vai levando a sua gelada no porta-luva, mas tudo tem a sua compensação. Conforto é algo a se precificar, nunca se esqueça. Aí você vai pensar e vai dizer para mim, o carro gasta muito. Eu lhe digo e provo que não, porque a grande maioria dos carros 1.0 disponíveis hoje no mercado não tem médias de consumo melhores do que essa. Porque quando a gente diz não tem médias de consumo melhores, aquele que for muito chato, for muito bobo, vai dizer que tem sim, mas o percentual que o carro 1.0 da época tinha consumindo, e mesmo alguns que nós chegamos a fazer o test drive, eu vou citar aqui o carro que foi analisado no nosso primeiro test drive de verdade, que foi o HB20 Unique, que hoje é 10 mil reais mais caro. Atenção, você que me ouve falar certas coisas, o HB20 1.0 Unique, que eu testei, quem está aqui há mais tempo se lembra muito bem disso, já era o serviço por assinatura. Aquele carro, na época, 0 quilômetro, era vendido por algo em torno de 41 mil reais. Evidentemente, a moeda brasileira hoje vale muito menos do que valia em 2019, e sem palavras dizer com o que valia em 2015. Mas, de qualquer maneira, você tem um carro com 3 anos de uso já, mais caro no seu preço, usado, em alguns casos bem usadão, mais caro do que era vendido 0 quilômetro. Sorria, você está no Bostil. Isso não é normal, gente, você me perdoe. Sendo que aqui você tem o conforto de um ar-condicionado, que comigo pelo menos fica ligado 100% do tempo. Uma situação que continua valendo, né? Aquele papo assim, esse carro, de repente o cidadão tem um Focus sedã. Aí ele fala assim, várias pessoas que têm mandaram comentários nesse vídeo. Mas o meu, eu faço 8, 9 na cidade, faço 12, 13 na rodovia, mas eu ando com o ar desligado. Isso, infelizmente, para mim não é uma condição normal, não. Então, todas as médias que faço e toda vez que vendo algum veículo meu, eu sempre dou essa orientação. De repente, você não faz questão do ar-condicionado? Não faço. Você vai conseguir médias melhores. Você pisa
mais ameno, você vai conseguir médias melhores. Isso daí é com o método de condução soviético que eu e o saudoso Eduardo Moreiras sempre tivemos por hábito. Então, é uma média bem específica para as minhas preferências de pilotagem. Você tem o benefício de uma direção elétrica, você tem o benefício de todo um espaço interno para 5 pessoas confortavelmente estarem dispostas. Muito bem. Dando continuidade no nosso... Não me recordo agora também se era direção elétrica ou se era aquela eletrohidráulica. Não vou lembrar. Não vou lembrar de nada. Nosso entendimento do que é um carro gostoso para você dirigir. Afinal de contas, o Focus ele era vendido com a proposta de que é um carro para quem gosta de dirigir. Eu chamo a sua atenção. Isso não era o marketing estilo SUV dos compactos, não. O Focus, você que teve a oportunidade, eu falo teve a oportunidade, porque como eu expliquei, esse carro ele foi comprado com 10, 15 mil quilômetros rodados. Eu acho muito improvável que hoje você compre um carro desse com uma quilometragem dessa usado. E mesmo que se disponha a comprar, isso aí vai custar o quê? Vai custar 60, 70 mil querosses? Então, quem teve a oportunidade de dirigir esses carros relativamente novos, com pouco tempo de vida, sabe o prazer que é dirigir um Focus azeitadinho, arrumadinho, bonitinho, um dos melhores sedãs médios do Brasil em termos de dirigibilidade. É outro que coloca o Corolla no chinelo. Mas, obviamente, estou falando também chutando, porque não vi antes de gravar, mas você deve encontrar carros de mesmo ano, com quilometragens parecidas, você deve encontrar Corollas 10, 15 mil reais mais caros do que os Focus de mesmo ano. Cada um. São para a suspensão que tem 3 níveis de conforto que você pode controlar pelo teu computador de bordo. Um nível... Não era a direção, não. Era ainda bem que estava no começo do trabalho. Era um ajuste de direção, de firmeza de direção. Então, modo esporte, bem dinâmico, bem direto, né? Uma direção bem direta. Nível conforto absoluto, uma suspensão mais macia para quem dirige com maior tranquilidade e pega menores velocidades. A direção entendida como normal, onde você vai ter uma rigidez um pouco maior, mas ainda assim não vai absorver impactos e passar para o motorista. E o nível de direção esportivo, onde você vai ter a suspensão mais dura, vai fazer curvas com maior eficiência, permitindo a você obter maiores velocidades. O Focus atinge 208 km por hora de velocidade final. Supostamente, né? Nunca atingi 208 por hora com esse veículo, né? Então, supostamente, porque tem tanto imbecil na face da Terra, tem os patrulheiros da velocidade alheia, né? Então, eu esclareço aqui a comunidade MJG que jamais atingi essa velocidade. Mas no manual do veículo constava, sabe, para aquela galera que não lê manual, constava que chegava sim a 208 ou 209. Vamos ver. O Focus atinge 208 km por hora. Supostamente, tá? De velocidade final. E como vocês podem muito bem observar pelo vídeo, um nível muito satisfatório de ruído interno, ar-condicionado ligado, som de alta qualidade com Bluetooth. Então, tudo bem que essas câmeras elas não têm uma captação, a não ser que o foco do ar-condicionado esteja diretamente voltado para o microfone, elas não captam áudio muito bem. Mas de qualquer maneira, o nível de conforto acústico, inclusive na cabine, era também espetacular. Eu não sou de recomendar muitas coisas, não. Um sujeito até estava vendo um vídeo aquele maldito vídeo do pneu, culpa do Osmar Monay. Aquele vídeo do pneu do Kwid, do test drive, e ele perguntou se eu recomendo. Eu não recomendo coisas que eu não conheço, não. E algumas que eu conheço, menos ainda. Mas este carro, sem dúvida nenhuma, para quem gosta, claro, repetindo, hoje é muito difícil você encontrar
um carro no nível desse meu aí. Eu sou consciente, sabe aquela lógica do He-Man? Se eu fosse hoje comprar um Focus Sedan 2011, eu provavelmente ia me decepcionar muito, porque cai na mão desses boçais. Não vai longe, na época, quando eu procurei uma loja para avaliá-lo, havia um outro Focus Sedan da mesma época, e para que você tenha uma ideia, o próprio acendedor de cigarro já estava todo quebrado, o botão Ford Power já estava fodido. Então esse tipo de coisa é muito complicada. Você pegar um carro que não é mais fabricado, e que é uma lástima isso por si só, e você ter uma experiência com um veículo, por exemplo, como é um carro desse com 250 mil rodados na mão desses boçais, esses trogloditas aí? Eu não sei, mas certamente não é uma experiência tão deliciosa quanto a que eu tinha a bordo do meu Focus Sedan. Você não vai ter problemas para falar ao teu celular, desde que, claro, programe para isso, evitando multas, evitando distrações e todos os problemas dessa atividade que podem causar. Ou seja, além de tudo, na época eu dava lição de moral nos outros também, né? Mas essa questão do indivíduo falar ao celular, mexer no celular enquanto dirige, é uma coisa irritante mesmo, porque como a maioria já não sabe dirigir, se dedicar todo o seu foco e energia para isso, imagina o cara estar dirigindo e tentando falar, tentando escrever, tentando ler, tentando ouvir, é foda. Então, isso eu mantenho, na verdade. Houve um certo puritanismo da minha parte, porque eu de fato considero que a velocidade em si ela afeta muito pouco. E isso é assunto para debater num canal e num momento mais apropriado, mas eu mantenho essa opinião sempre. Mas essa coisa do cara, eu que não tenho coordenação nenhuma para isso, nem tento. E nesse carro aí eu coloco como uma grande vantagem, você vê que eu falo lá parado e repito aí a questão do Bluetooth, porque eu conseguia falar ao telefone tranquilamente, sem correr qualquer risco de me desconcentrar e também de me submeter aos outros a risco desnecessário e, claro, também pagar multa para vagabundos pançudos, né? É um carro que eu recomendo, é um carro que está hoje à venda por R$37 mil e tenho certeza que você vindo, experimentando, vai gostar. É caso de conferir quanto que está um carro desse usado hoje, mas eu tenho certeza que um carro nas condições do meu, se tivesse uma quilometragem parecida com a minha, por mais improvável e impossível que isso seja, depois nós vamos pesquisar. Eu acredito que ele esteja daí para mais. Muito obrigado. E é isso aí. Esse foi o vídeo, foi um dos primeiros vídeos bem-sucedidos do canal. E é muito bom poder participar aqui com vocês, recordar esses momentos maravilhosos da nossa longa história e longa estrada aqui no YouTube. Um grande abraço e até o próximo vídeo.